Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém? Fechem os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito e amado, nós nessa manhã queremos tomar emprestado as palavras do salmista, que ora a Ti dizendo: Aleluia, glória seja dado ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Louvado seja o nosso Senhor, desde o nascimento do sol até o acaso. Bendito seja o Senhor. Ó Deus, que a Tua glória seja conhecida sobre toda a terra. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que se revela a nós, um Deus que se compadece de nós. A Tua palavra diz que o Senhor, na Sua santa morada, se inclina para ver o que se passa sobre a terra. E obrigado, Senhor Deus, por acolher os desvalidos e necessitados. Ah, Senhor, rendemos graças a Ti por Tua bondade, porque o Senhor não nos deixa sozinhos nesse mundo. O Senhor está atento às nossas necessidades, especialmente daqueles que são mais vulneráveis. Ó Pai, abençoe a nossa manhã, o estudo de hoje. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Primeiramente, gostaria de agradecer aqueles que estiveram orando pela recuperação da Fernanda, e especialmente da Noemi. Depois que fomos embora no culto, depois do culto de quinta-feira, a Noemi, ela acordou de madrugada vomitando, dormindo, ela estava vomitando, vomitou bastante. Pela manhã também continuou vomitando. Teve febre altíssima, de 39, próximo de 40. Ela não abaixava de 38 graus a febre dela. Mas a igreja esteve orando, nós oramos, e hoje pela manhã, simplesmente ela está sem febre, ela dormiu a noite inteira. A Fernanda também, ela está bem renovada, com saúde, disposta. Então, isso é fruto de oração. Gostaria de agradecer a todos que estiveram orando. Estou sem o aparelhinho de... Bom, o nosso estudo hoje, ele tem o seguinte título: O cuidado com as viúvas. Sim, esse é um assunto pertinente à família. Geralmente, quando nós pensamos em famílias, pensamos no relacionamento do pai com os filhos, dos filhos com os seus pais. Pensamos também no relacionamento entre o marido e a esposa e vice-versa. E muitas vezes nos esquecemos das viúvas. Esse é um assunto que nós estaremos trabalhando nessa manhã, e é um assunto que está dentro da teologia bíblica da família. Então, veremos hoje sobre o cuidado com as viúvas. Quem aqui se encontra nessa condição de viuvez? Podem levantar a mão. Uma outra pergunta: quem aqui possui viúva em sua família? Seja pai, seja mãe e também avós. Então, repare que esse assunto sobre a viuvez é um assunto pertinente à família. Por isso, então, das Escrituras tratar desse assunto importante. Então, o título é O Cuidado com as Viúvas. Eu gostaria de fazer aqui uma introdução.
Quando pensamos em viuvez, a primeira palavra que vem à nossa mente, ou deveria vir à nossa mente, é solidão. E, aliás, essa é o sentido dessa palavra no original, no grego. Alguém que está desamparado, que foi abandonado, deixado só. E com isso já podemos pensar aqui na questão da vulnerabilidade dessa pessoa, ainda mais naquela época. Por mais que o Império Romano, ali dominante, fosse bem organizado, estruturado, ele não possuía um sistema de previdência ou de ação social bem organizado. Por exemplo, as viúvas naquela época não tinham direito a heranças. E aí, elas estavam suscetíveis, à pobreza, expostas a uma vida precária. Uma vez que aquele que era o provedor do lar, o marido, morreu, a viúva ela ficava sozinha. E se os filhos não quisessem cuidar, ou algum parente, como eu disse, naquela época não tinha uma herança destinada à esposa, ela deveria voltar para a casa dos pais, ou depender do auxílio dos filhos mais velhos, especialmente dos homens. Caso eles não quisessem ali assumir esse compromisso, essa responsabilidade, essas mulheres viúvas, então, teriam que mendigar ou se prostituir. Mas aí que entra a beleza da igreja de Deus. Eu, quando leio aqui esse capítulo 5 de 1 Timóteo, é isso que salta aos meus olhos. A beleza da igreja de Deus. Se o Estado não faz a sua parte, se a família não cumpre com as suas responsabilidades, a igreja ela atua como essa rede de segurança, dando apoio, sustento, o cuidado com essas pessoas. Trazendo aqui um pouco do contexto dessa epístola, Paulo escreve para Timóteo ali por volta de 63 a 65 depois de Cristo. Provavelmente o que estava acontecendo ali nas igrejas em Éfeso era que muitos familiares, especialmente os filhos que tinham condições, eles estavam simplesmente entregando o cuidado daqueles que estavam na condição de viuvez à igreja. Eles não queriam assumir esse compromisso. E qual é o problema disso? Por mais que a igreja atue, como eu disse, com essa rede de segurança, a igreja também, ela dependia de recursos. E uma vez que ela não tem recursos para atender a todos, logo começa a ficar complicadas as coisas. Então a igreja já estava sofrendo com a alta demanda. Por isso, então, Paulo escreve para Timóteo, a fim de criar ali um sistema de triagem para aquelas que deveriam, de fato, receber ajuda da igreja. E nós veremos aqui, então, que a ajuda, a caridade, ela não é cega, ela não deve ser feita no escuro. Há ali um propósito, há uma forma sábia, e Deus se preocupa com isso, de como ajudar as pessoas, e aqui no caso, as viúvas. Então, dito essas coisas, eu gostaria de partir para o primeiro ponto aí da nossa aula de hoje, que é a responsabilidade familiar. E eu gostaria que a igreja acompanhasse a leitura dos versos 3 e 4 comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Verso 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Por quê? Pois isto é aceitável
aceitável diante de Deus. Então a ordem de Paulo para Timóteo é que as viúvas fossem honradas. O que significa honrar? A ideia é ter com grande estima, grande consideração, valor, preciosidade. Mas, quando nós olhamos aqui o contexto bíblico, isso não se resume em palavras meramente, mas em ação. Então, honrar aqui inclui atitude, inclui sustento, inclui ajuda financeira. É isso que Paulo tem em mente quando escreve para Timóteo. E vale ressaltar, meus irmãos, que essa ajuda, esse cuidado, procede do próprio Deus. É por isso que Deus tem diante dos seus olhos algo como aceitável, prazeroso, quando as viúvas são cuidadas, honradas. Salmo 68, verso 5 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Charles Spurgeon, ao comentar sobre esse verso, o Salmo 68, verso 5, ele diz que Deus é o patrono daqueles que os outros abandonam. As viúvas sem amigos, os órfãos sem protetores, são esses que recebem cuidado especial de Deus. Para Spurgeon, a solidão da viuvez é um convite para experimentar Deus não apenas como Criador, mas como verdadeiro arrimo, apoio, sustentador e marido da alma enlutada. Veja como isso é profundo. Aqueles que se encontram em uma condição social de solidão, de desamparo, devem olhar para Deus como seu sustentador, como seu protetor e cuidador. Deus observa com grande paixão, graça e amor para essas pessoas. E a igreja também deveria olhar assim, com amor, com zelo, para aqueles que não têm ninguém, não possuem nenhum amparo. No meu último módulo, no mestrado no Palavra da Vida, eu conheci um irmão, ele é pastor em São Paulo, uma igreja grande, e ele disse que a igreja dele tem uma cultura de cuidado, onde quase toda a igreja ela é ativa na questão de apadrinhamento de órfãos. Sabe o que é isso? Não é você adotar uma criança, mas é você assumir um compromisso, um laço de amor com uma criança. E como isso funciona? Você apadrinha uma criança, você a chama para, por exemplo, desfrutar de um final de semana na sua casa, ou comemorar o aniversário dela em família, no caso, a sua família, ou as férias, chamar ela para passar as férias com você. É um trabalho voluntário. E ele disse que a igreja dele é ativa nesse trabalho, e que legal isso. É um olhar que é para fora de si. É um olhar para o reino. Quantas crianças carecem de amor, de ajuda. E, meus irmãos, eu procurei saber um pouco sobre isso, até porque nós que estamos cuidando dos jovens, temos a intenção de fazer um trabalho, de ir até esses lugares, falar do Evangelho. E, meus irmãos, não existe, assim,
pelo que eu procurei, não existe nenhuma igreja evangélica que tem um centro de apoio a órfãos e viúvos, é tudo católico. E nesse sentido, precisamos reconhecer a astúcia ou então a questão da atividade mesmo. Não há nenhuma igreja evangélica que tenha, vai lá no lar presbiteriano, lar batista, não tem isso. É lar vicentino, não sei o quê, é tudo católico. São eles que têm abraçado os órfãos e as viúvas. Onde está o povo de Deus? A igreja operante, viva, triunfante. Precisamos ter os nossos olhos como os de Deus, olhar com compaixão. Pode ficar tranquilos, não é assumir um compromisso. Mas nossa, criança dá trabalho. Calma, é só um final de semana, se ficar pesado, você diz que não dá mais. Mas é um trabalho voluntário, apadrinhamento. Quem fez isso aqui em nossa igreja foi o pastor Lucas. Se vocês se lembram, tinha 3 criancinhas que eles ali cuidavam. Eu tive uma oportunidade, certa vez, de pregar o evangelho para elas, lá em casa. Eles foram almoçar lá em casa, e o pastor Lucas deixou eu responsável pelo devocional. Pregamos ali o evangelho, chamamos elas a crerem em Jesus. Já parou para pensar nisso? Quantas crianças que poderiam ouvir o evangelho de nós? Ter uma referência de família nos finais de semana ou em dias de férias. Mas elas estão lá sozinhas, sendo cuidadas por freiras, por padres, enfim. Deus ama essas pessoas. Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então a ideia de honrar envolve não só a questão cognitiva, mas implica em ações. Deve ser vista em ações. E uma outra observação. Um dos assuntos principais que Paulo aborda aqui não é somente doutrinário, mas Paulo tem em mente a vida de piedade. Ele fala muito sobre isso e ele exorta Timóteo a isso, a se exercitar na piedade. Então aqui a gente está vendo uma prática da piedade também. Honrar as viúvas, cuidar dessas pessoas que são vulneráveis. Precisamos ter esse olhar de compaixão, de graça. A verdadeira devoção, meus irmãos, diante de Deus, é se importar com aqueles que Deus se importa. Não há nada de espiritual se nós dizermos que conhecemos a Deus, sabemos da vontade de Deus, mas não praticamos. Ora, se as Escrituras dizem para honrarmos essas pessoas, para prestar auxílio, cuidar dessas pessoas, a outra pergunta que devemos fazer é por que não fazemos isso? Ou o que impede de nós fazermos isso? Precisamos olhar, sondar os nossos corações. Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, verso 27, ele diz que a religião perfeita, sem mácula, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Meus irmãos, então esse assunto é sério e ele é pertinente às famílias. A maioria dos irmãos aqui estão nessa situação, não de viuvez, alguns sim, mas possuem algum viúvo na família, pai, mãe, avós. Sim, você que é neto, você precisa prestar auxílio para os seus avós que estão também nessa condição social, e nós veremos isso. Bom, então, Paulo aqui, ele está deixando claro, ele está destacando fatores importantes para esse auxílio, para essa administração da caridade. Porque veja, como eu bem disse no começo, muitos estavam entregando essa responsabilidade para a igreja, tirando do seu compromisso primário. Então veja, não era simplesmente dizer, olha, eu sou viúva e eu quero receber auxílio da igreja, eu quero ser cuidada pela igreja. Não, calma aí, não é bem assim. Então Paulo, ele passa a dizer aqui o que é
ser verdadeiramente viúva. Por isso que é importante. Por exemplo, o verso 4, ele vai dizer que é responsabilidade da família primeiro, e não da igreja. Olha o que diz o verso 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Paulo, então, ele está exortando os filhos ou netos para que sejam os primeiros a atenderem ou a recompensar os seus progenitores. Sim, é responsabilidade dos filhos ou netos diante de Deus com os seus pais e avós que estão nesse estado de viuvez. E é sério esse assunto, como eu disse. Caso eles fossem negligentes, já logo no primeiro passo da piedade, que começa em casa, eles já não tivessem obedecendo, Paulo diz no verso 8 que eles são pior do que os descrentes. Em outras palavras, não compreenderam o evangelho. Olha o que diz o verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então veja, a lógica é simples. Como alguém vai exercitar na piedade, no trabalho, entre a vizinhança, entre os amigos, se dentro da casa, entre daqueles que são seus, os familiares, ele não está atuando, ele não está sendo piedoso. E é por isso que são pior que os descrentes, porque muitos descrentes, embora não compreendam o evangelho, não abandonam seus pais, não abandonam os seus avós, que estão nesse estado de viuvez. Então, por isso que Paulo diz, olha, você cristão, filho, você cristão, neto, que não cuida dos seus pais ou avós, vocês são pior do que os descrentes. Vocês não entenderam o evangelho, vocês estão negando a fé. Então repare que a questão do cuidado, da honra com os mais vulneráveis, e aqui com relação às viúvas, diz muito sobre a nossa fé em Deus. Então, aquelas que são viúvas, antes delas buscarem auxílio da igreja, elas deveriam entregar primeiramente o cuidado com os seus familiares. Elas deveriam entregar o seu cuidado aos seus filhos ou netos, para que esses encontrem uma oportunidade de exercer a piedade. Para que eles encontrem uma oportunidade de glorificar a Deus, fazendo aquilo que é aceitável diante de Deus, aquilo que Deus tem como agradável. Como eu disse, provavelmente os filhos que tinham condições estavam entregando, terceirizando o cuidado com seus pais, avós, à igreja. E com isso a igreja estava ficando sobrecarregada. Então Paulo está se estabelecendo aqui, olha Timóteo, devemos honrar as viúvas. Deus, Ele se importa com isso é aceitável diante de Deus. Mas veja, existem aquelas que são verdadeiramente viúvas, que estão só, que não têm filhos, ou que não têm nenhum amparo. Essas precisamos ajudar. Aquelas que têm filhos, primeiramente, elas precisam entregar o cuidado aos filhos. Então, a responsabilidade primeira é familiar com as viúvas. E é interessante quando Paulo aqui fala para os filhos e netos recompensar os seus pais. A ideia de recompensar é dar uma boa retribuição.
nós, filhos, eu falo aqui como filho, muitas vezes não sabemos todo o cuidado que os nossos pais tiveram conosco. Eu só fui entender um pouco quando fui a ser pai. As noites sem dormir, as preocupações, as dores nas costas, tudo isso são pequenas demonstrações de cuidado e amor. Então Paulo está falando, agora vocês têm a oportunidade diante de Deus de recompensar todo esse carinho, todo o sacrifício que os pais, os avós tiveram com vocês. Isso é aceitável diante de Deus. Então essa é uma responsabilidade familiar. O que isso implica em nossa vida? Meus irmãos, que esse estudo não seja meramente formal, mas eu quero que vocês participem. O que isso implica em nossa vida? Saber que temos sim viúvos em nossas famílias, mas não estamos olhando para eles com compaixão, com graça e amor. Às vezes tratamos até a questão da viuvez como piada, brincadeira. Precisamos levar a sério esse assunto. Então, o primeiro ponto aqui é que o cuidado com as viúvas é, antes de tudo, uma responsabilidade nossa. Você que é filho, você que é neto, é nossa a responsabilidade de dar o amparo, de dar o cuidado que essas pessoas merecem. Deus entregou em nossas mãos. É isso que Paulo está dizendo. E se formos negligentes, estaremos abandonando a fé, agindo pior do que os descrentes. Então devemos olhar para essa ordem com grande alegria e uma oportunidade para se exercitar na piedade. Não sabemos se esse era o caso até mesmo de Timóteo, porque todas as vezes que a palavra de Deus fala da família de Timóteo, só se refere à mãe, à sua avó. Talvez esse fosse até o contexto dele. E esse talvez seja o contexto de muitos aqui. Então que esse ensino desperte você a olhar com outros olhos para essa situação. Como eu disse, muitas vezes esquecemos que esse é um assunto pertinente ao âmbito da família. E o segundo ponto é que Deus tem por agradável os filhos e netos que atuam e praticam essa ordem, que estão ajudando os seus pais, que estão auxiliando os seus avós. Esse deveria ser o nosso prazer, uma vez que Deus tem prazer nisso. Nós devemos nos alegrar em obedecer esse mandamento e lembrá-los também sobre o amor de Deus para aqueles que não são cristãos. Para aqueles que são cristãos, lembrar que Deus é o Pai dos órfãos, o juiz das viúvas, Ele é o verdadeiro arrimo. Bom, caminhando aqui na nossa exposição, Paulo agora ele faz um contraste entre aquelas que são verdadeiramente viúvas e aquelas que são falsas. Então a verdadeira viúva está aí no verso 5, diz assim: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, veja, ela não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplicas e orações, noite e dia. Então, aqui Paulo está descrevendo as marcas daquelas que são verdadeiramente viúvas. Perderam o marido, não possuem filhos, não têm netos, não possuem amparo algum. São deixadas só. Mas veja, essa situação, ao invés de levar essa pessoa ao descontentamento, aquelas que são verdadeiramente viúvas, elas são motivadas, inclinadas a se apegar em Deus, a se apoiar no seu arrimo, a colocar a sua esperança em Deus,
a se dedicar na prática de oração, súplica. Veja, noite e dia. Essa é a marca daquelas que são verdadeiramente viúvas. Podemos lembrar aqui da famosa viúva Ana. Essa mulher está ali no Evangelho de João. Ela havia se casado com seu marido, vivido apenas 7 anos de casada com ele. E a Bíblia diz que ela estava 84 anos viúva. Mas sabe o que ela fazia? Ela não saía do templo, se entregou a jejum e oração. Uma vida totalmente para Deus. E Deus a abençoou. Sabe de que forma? Permitindo que ela visse o próprio arrimo, Jesus Cristo, ainda criança, bebezinho. E ela anunciou a Jerusalém a esperança daqueles que aguardavam o Cristo, uma viúva. Mas existe um outro lado também, daquelas que são falsas, que ao invés de se entregarem a Deus, tomam atitudes totalmente opostas, se entregando a prazeres. É o caso então das falsas viúvas. Olha o que diz o verso 6: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Paulo está falando de outro tipo de viúva aqui, aquelas que se entregam aos prazeres, mesmo que estejam vivas, é como se estivessem mortas. É pesado o que Paulo está dizendo. Elas são como um cadáver vivo. As suas inclinações, o seu contentamento não está em Deus. Pelo contrário, elas se entregam aos prazeres, a uma vida ociosa. E Paulo aqui ele está repreendendo também essas pessoas, porque ele diz para Timóteo ensinar isso, para que essas pessoas fossem irrepreensíveis, voltassem à sensatez. Uma vez que essas viúvas, elas não encontram satisfação em Deus, elas vivem de forma totalmente contrária ao Evangelho. Paulo deixa isso bem claro. Elas são ociosas, fofoqueiras, se tornam levianas contra Cristo. E a ideia de se tornar levianas, nós veremos isso mais adiante, é porque elas se esquecem mesmo de Deus. Não conseguem ficar só. Há uma carência, um desejo por companhia ou por sustento. Não conseguem olhar para Deus como sua esperança e arrimo. Então, Paulo está ensinando aqui Timóteo, olha, devemos honrar as viúvas. Primeiramente, essa é uma responsabilidade da família. Outra coisa, Timóteo, que você precisa ter em mente, é que existem diferenças entre viúvas. Há aquelas que são verdadeiras, que se dedicam à oração, que esperam em Deus, mas há também aquelas que vivem de forma desordenada, que se entregam aos prazeres. O que esse verso 5 e 6 aqui tem a nos ensinar? Lembrando que esse é um assunto pertinente à família. O que esses versos têm a nos ensinar? Por exemplo, quando olhamos para aquelas que são verdadeiramente viúvas, que esperam em Deus, que se dedicam à oração. Primeiramente, como eu perguntei aqui no início, se havia alguém viúvo aqui. Se é o caso, nós aprendemos aqui que o seu estado não deve ser uma desculpa para viver de forma ociosa ou descontente, mas antes deveria se entregar à oração, deveria se entregar a Deus, aproveitar a sua condição social para viver totalmente para Deus, e isso deveria ser suficiente em sua vida. Para nós que temos algum familiar
que está nessa condição de viuvez, deveríamos lembrá-los de que aquela atual condição não é o pior dos problemas. Estar sozinho não é o pior dos problemas. Se é um cristão, ele deveria lembrar que o seu prazer deve estar em Deus. E se ele não está encontrando contentamento em Deus, aí está o maior dos seus problemas. Porque não é marido, não é companhia, não é sustento, ajuda financeira que vai suprir essa sua necessidade. Deveríamos lembrar essas pessoas disso. Agora, se é o caso da falsa viúva, primeiro Deus chama a essas pessoas ao arrependimento, a encontrar em Deus esperança e a depositar nele toda a confiança. Se temos algum familiar que está nessa situação, olha pastor, sim, eu tenho uma mãe que é viúva, ou um pai que está viúvo, ele não tem condições, mas infelizmente ele vive de forma totalmente desordenada. Já é um senhor, mas quer viver como adolescente, e eu não sei o que eu faço, se eu ajudo ou não. Nós veremos isso, com base aqui no texto de 1 Timóteo, no capítulo 5. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. O próximo assunto é sobre aquelas que deveriam, então, receber o sustento da igreja, a ajuda da igreja, o acolhimento. E está aí nos versos 9 a 10, que diz assim: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de boas obras. Então está ali, são essas viúvas que deveriam receber a ajuda, o acolhimento da igreja. Então Paulo, ele zela por ordem. E a igreja aqui, ela deveria, no caso a igreja em Éfeso, deveria atender essas demandas com sabedoria. Olhando para essas descrições de Paulo e analisando cada contexto, a fim de que a igreja não ficasse sobrecarregada. E com isso, a igreja não poderia direcionar os seus recursos para aqueles que de fato mereciam. Imagina, se todas as viúvas fossem ajudadas, aí entre elas estavam as falsas viúvas, que estavam sendo ajudadas com recursos da igreja e vivendo de forma desonrosa a Deus. Não, Paulo então deixa bem claro, bem definido: olha, Timóteo, são essas aqui que devem receber todo o cuidado e o sustento. Então a primeira coisa é que elas deveriam ter 60 anos para cima. Ou seja, se fossem novas, não deveriam receber ajuda. E eu vou falar mais sobre isso adiante. Outra descrição é que tenha sido esposa de um só marido. Ou seja, que não viveu em busca de prazeres carnais, que se casou novamente. E nós veremos que o problema não é se casar novamente, que Paulo, ele aconselha as viúvas mais novas a se casarem. Mas nós também falaremos sobre isso mais adiante. Mas o ponto aqui é viver de forma a buscar mesmo os prazeres carnais, esquecendo de Cristo. Então essas verdadeiras viúvas, elas encontram em Deus a sua esperança e contentamento. Não se casaram outra vez. Uma outra característica é que tenha sido recomendada pelo testemunho de boas obras, tanto fora de casa, como também através dos seus familiares. Ela é bem recomendada. E boas obras, podemos pensar aqui na educação dos filhos, nos cuidados com outros irmãos, porque ela é hospitaleira. Nós veremos que ela socorre os atribulados, ou socorria os atribulados.
Então, se refere à pessoa que se exercita na piedade, lavado os pés aos santos. Provavelmente Paulo está se referindo a um serviço humilde prestado àqueles que são da mesma fé. Então são pessoas que vivem ou viveu na prática zelosa de boas obras, se entregaram à oração, que depositaram a sua esperança em Deus. Mas, por outro lado, existem as falsas viúvas, e também é necessário destacar as suas características. Olha o que Paulo diz no verso 11 a 13. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosa, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Olha só, aí imagina a igreja ajudando esse tipo de pessoa. Ela está andando de casa em casa, falando mal até mesmo da igreja, dos irmãos, e está sendo lá ajudada. E outras que precisariam desses recursos, acabam ficando na mão. Então, daí a necessidade de Paulo deixar bem claro, bem estruturado esse esquema ali de como a igreja deveria se portar diante daquela situação que estava ocorrendo ali em Éfeso, com a alta demanda das pessoas que estavam em situações de viuvez. Meus irmãos, o que esses versos nos ensinam? Como podemos aplicar em nossa vida? Eu acho que o grande ensinamento aqui é que nós precisamos ser sábios na hora de ajudarmos alguém. Mesmo que seja familiar, nós precisamos ter muita atenção para não fazer da nossa ajuda, dos nossos recursos, um financiamento para o engano, para o erro, para uma vida ociosa. Então, como eu disse, e aqui eu volto àquele assunto anterior. Eu tenho um parente que ele está nessa condição social, ele não tem ninguém, não tem recursos, e a gente está ajudando, mas pastor, a gente dá um dinheiro ali, ele usa com bebida, e cai, e dá muito trabalho, dorme fora de casa, está se envolvendo com coisas erradas. É o caso da gente pensar com sabedoria. É olhar para o que a Bíblia diz e sermos sábios, irmãos, para não estarmos apoiando o engano. Nesse caso envolve uma boa conversa, uma boa admoestação e exortação. Colocar a pessoa nos trilhos. Olha, eu vou te ajudar, mas tem que ser assim. Porque senão a minha ajuda não está fazendo bem, na verdade eu não estou te ajudando. Se você continuar vivendo dessa forma. E como igreja também nós precisamos ter esse cuidado. Muitas pessoas querem tirar proveito da bondade, da generosidade da igreja e dos irmãos. Como eu disse, a caridade não deve ser realizada no escuro, de forma cega, totalmente desprovida de discernimento. A ética cristã, ela coloca em primeiro lugar a honra a Deus. Então, como que eu vou ajudar alguém que está causando uma desonra ao nome de Cristo? Um escândalo para o Evangelho? Precisamos ser sábios. Agora veja, Paulo ele exorta as viúvas mais novas. Então, não é que Paulo está falando assim, nossa, as viúvas mais novas, abaixo de 60, não merecem o cuidado da igreja. Não. Aqui Paulo está demonstrando cuidado com as viúvas mais novas, com aquelas que não receberiam o auxílio ou o apoio da igreja. E uma dessas demonstrações de apoio e amor, Paulo diz aí no verso 14 e 15, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então veja, o conselho de Paulo é o quê? Olha, você que é viúva,
você é nova, você deve se casar, ser boa dona de casa, criar filhos. Então Paulo não é contra o casamento, mas quando ele diz ali nos versos de 10 a 13, que as falsas viúvas, elas se tornavam levianas contra Deus, anulando o seu primeiro compromisso, e Paulo está falando aqui de casamento. Paulo tem em mente aquelas que se entregam aos prazeres carnais e se casam com descrentes, se tornam levianas contra Cristo, anulando o seu primeiro compromisso, que é com Jesus. Então, nesse sentido, Paulo é contra. Paulo não quer que essas pessoas sejam ajudadas pela igreja, e também ele é contra o casamento dessas pessoas, porque elas entram em julgo desigual, dando ocasião a Satanás. E Paulo diz aqui, no verso 15, muitas delas se desviaram da verdade, se esqueceram de Jesus, e foram viver a sua vida. Mas Paulo exorta Timóteo a instruir elas a se casarem, a depositarem a sua esperança em Jesus, a fé no Senhor. Então, aqui nós vemos os conselhos que Paulo dá às viúvas mais jovens, e ele aconselha elas a se casarem. Por que que esse conselho, ele é fenomenal, vamos dizer assim, para não dizer bacana igual o pastor Luciano. Eu acho que fenomenal também não tá fora também, né, Júlia? Porque, veja, uma vez que elas possuem maridos, uma casa, filhos, elas se dedicariam toda a sua energia, toda a sua saúde a essas coisas, ao cuidado da casa, do marido, dos filhos, ao invés de serem fofoqueiras, de andarem de casa em casa, vivendo de forma totalmente contrária ao Evangelho. É como se Paulo estivesse direcionando o propósito da existência dessas pessoas. Olha, eu entendo que essa situação não é boa, por isso, case. Se você é uma pessoa que não consegue ficar sozinha, case. Vai cuidar do seu marido, da sua casa, ao invés de ficar ociosa, tagarela, falando mal dos outros, da igreja. E por fim, meus irmãos, Paulo, ele conclui esse assunto aí. Aqui é a triagem, então, de como deveria ser esse cuidado, esse sustento, né? Veja, a mulher é viúva, ela tem filhos ou netos? Sim. Então, a família assume o cuidado. Ah, ela não tem filhos e nem netos, então passo para o próximo bloco. Ela tem menos de 60 anos? Sim. Então, Paulo encoraja essa pessoa a se casar, a ter filhos, a cuidar da casa. Ah, ela tem mais de 60 anos. Então, passa para o último bloco, e aqui a peneira também é mais rigorosa. Ela tem reputação de piedade e boas obras? Sim. A igreja, então, assume o sustento pastoral. Meus irmãos, uma outra observação, daí a importância da igreja ser ativa nas suas contribuições financeiras. Dentre os muitos compromissos que a igreja tem, com missões, com os seus sonhos também, de ampliar aqui a igreja no sentido de criar salas de aula, um lugar para nos reunirmos, enfim, dentre todas as coisas, há também esse papel fundamental e importante, de ajudar as pessoas que carecem. Mas como a igreja vai ajudar se não há constância nos recursos? Essa igreja sempre foi ativa nisso. Nunca deixamos de entregar cesta básica para aqueles que verdadeiramente necessitam. Nunca deixaremos de apoiar aqueles que necessitam. Mas há uma importância, meus irmãos, na contribuição. Infelizmente, toda ajuda necessita de recurso. E se não tivermos, quem sofre é o Evangelho.
quem sofre é o reino de Deus. Como vimos aqui, Deus tem por agradável aquelas pessoas que são acolhidas, aquelas pessoas que não têm amparo algum. Então Paulo ele conclui esse assunto no verso 16 dizendo: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então Paulo apela para todo cristão, membros da igreja, a serem ativos nessa ordenança, nesse cuidado com as viúvas, especialmente aqueles que são os da própria casa. E essa é a exortação que nós fazemos aqui, porque a palavra de Deus continua a nos ensinar nessa manhã. Essa é uma responsabilidade de toda a igreja, mas especialmente aqueles que estão nesse contexto, que têm familiares que estão nessa condição social. Precisamos socorrer essas pessoas, olhar com compaixão, com graça e amor. E assim, meus irmãos, a igreja não fica sobrecarregada. Ela pode auxiliar ou ajudar ou investir em outras coisas que também são verdadeiramente importantes e estão de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos aqui então o cuidado pastoral que Paulo aqui está instruindo Timóteo. Obviamente que não são todas as famílias que possuem recursos. Ah, pastor, sim, eu tenho um parente, um familiar, ele é cristão, ele é piedoso, ele é viúvo, mas infelizmente eu não tenho essa condição de ajudar, de dar um apoio. Então, assim, obviamente que existem contextos, e nós sempre vamos analisar cada contexto segundo as orientações bíblicas. Obviamente que cada família também vai decidir aquilo que é melhor, não para si mesmo, mas para a pessoa, porque também é complicado, tem pessoas que são viúvas e não querem viver com os filhos, querem viver sozinhos, se sentem mais à vontade. Então cada caso é um caso e tudo precisa ser julgado com sabedoria e discernimento. Daí a importância então das Escrituras nos dar algumas orientações a respeito desse assunto. E como nós podemos então concluir o que nós aprendemos hoje, nessa manhã? Como eu disse, esse assunto de viuvez é um assunto pertinente à família. Por isso que estamos estudando aqui em nossa teologia bíblica da família. Se não é a sua condição social, talvez seja o seu contexto familiar. Você tem parentes que estão nessa condição. E nessa manhã somos exortados a olhar com bons olhos para essas pessoas. Olhar com os olhos de Deus. Aquilo que Deus diz sim, meus irmãos, deve ser o nosso sim. Não podemos dizer não para aquilo que o Evangelho diz sim, senão nós estaremos negando a fé, agindo de forma pior do que os descrentes. Precisamos ser atuantes. O Evangelho inclui uma vida de piedade, uma vida que é operante, que milita, que atua, que age. Não existe, meus irmãos, não compactua um cristão que diz conhecer a Deus, que diz amar a Jesus, mas isso não passa de pensamentos e apenas coisas cognitivas. Na prática não vemos isso. É cadáver morto. Não existe cristianismo sem a prática. Então é isso que nós aprendemos nessa manhã. Precisamos cuidar daqueles que se encontram nessa condição. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele tem por aceitável, agradável, é da vontade de Deus que a igreja, que a família faça isso. Acolha essas pessoas que são vulneráveis, que estão sozinhas. E por fim, a igreja também atua como essa rede de segurança. Infelizmente, se o governo não faz, se os familiares não assumem esse compromisso, a igreja então, como
uma extensão do corpo de Cristo, ela vai acolher, ajudar. E aqui está a beleza da igreja de Deus, o reino de Deus na terra, é fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Quanto àquele assunto, pensemos de forma profunda sobre ele, sobre a ideia do apadrinhamento de crianças órfãos. Eu não tenho nenhum viúvo na família, mas eu conheço um cristão que é piedoso e se encontra nesse estado. Ajude. Recentemente, a família do meu pai, ela foi abençoada pela igreja nesse cuidado, porque o meu avô, fora todos os problemas que ele se encontra, de totalmente estar dependente, ele é um viúvo. Se ele não tivesse o meu pai, e se não fosse a igreja, ele estaria totalmente desamparado. E não basta ter recursos, porque ele tem, mas o dinheiro está lá no banco e ele não pode sair da cama. Então veja a importância da igreja e de ter filhos piedosos. E eu vi isso na prática. E eu agradeço a Deus por essa visão de acolhimento, de ajuda. E a igreja deve ser assim mesmo. É agindo assim que nós que brilharemos Jesus nesse mundo, que estaremos sendo sal e luz nesse mundo. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, obrigado, ó Pai amado, por ser um Deus compassivo, cheio de misericórdia e de graça. Porque sabemos que falhamos, nós pecamos contra o Senhor, ó Deus, não dando atenção àquilo que o Senhor tem como especial, não dando importância àquilo que é um assunto que o Senhor dá importância. Pecamos e falhamos, ó Deus, mas o nosso consolo é saber que o Senhor é juiz, que o Senhor é justo, que o Senhor é santo, e nenhuma dessas pessoas vulneráveis, desprezadas pela sociedade, cai no esquecimento do Senhor. Obrigado por isso, ó Pai, porque o Senhor tem os olhos atentos para os órfãos, para as viúvas. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar nessa manhã, a nos lembrar, ó Pai amado, que a responsabilidade maior no cuidado das viúvas vem da própria casa, da própria família. É responsabilidade dos filhos e netos cuidarem dos seus pais e avós que se encontram nessa condição. Louvamos o Senhor também, ó Pai amado, diante de um mundo caído, de um mundo em trevas, onde as pessoas roubam os vulneráveis, onde as pessoas destroem, ó Pai amado, famílias, casas inteiras dessas pessoas vulneráveis. Nós colocamos a esperança em Deus. O Senhor é juiz e o Senhor dará a essas pessoas a verdadeira paga desses erros, desses roubos. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai amado, como igreja, a ter um olhar de compaixão, a olhar como Cristo para as pessoas, a se compadecer dos pobres, dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado, nos dê recursos também, toque no coração dos irmãos para contribuir, para que a igreja tenha condições de ajudar, de acolher, de fazer a Tua obra aqui nessa terra. Ó Pai, Te louvamos por tudo, Senhor Deus. Traga esperança para aqueles que são viúvos. Traga, Senhor Deus, contentamento. Que a única alegria dessas pessoas seja Jesus. Que a única dedicação dessas pessoas seja em prol da igreja, em prol do reino, seja em oração, noite e dia, em nome de Jesus. Amém.